Boa noite, senhor vereador. Boa noite, povo aqui assistente. Boa noite, funcionário. Ao vendo o número legal de vereador, declaro aberta a sessão do dia 4/9/2023, às 8 horas. E convido para fazer a leitura do texto do vereador João do Banco. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não queremos deixar vós na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes com os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou e está em nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através deles entraram no sono da morte. Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com a vida, para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor, mesmo quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e o som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que ficamos deixados com a vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos como uns aos outros, com essas palavras. Palavra do Senhor. Aprovação da ata eletrônica da 28ª sessão ordinária da 47ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Sessão ordinária. Abertura no dia 28 de agosto de 2023, às 8 horas. Encerramento no dia 28 de agosto de 2023, às 20h45. Mesa diretora. Presidente Edinho Malaquias, secretário Pelé Stefani. Lista de presença: Coco da Barraca, Edinho Malaquias, Gilson Piabiru, João do Banco, Joaquim Rodrigues, Pelé Stefani, Pinco e Tochico. Correspondências recebidas: convite interessado aos parlamentares, assunto de programação da Semana da Pátria. Expedientes: aprovação da ata da 27ª sessão ordinária, que foi aprovada por todos. A matéria do expediente, o projeto de lei ordinário número 19 de 2023, que autoriza a designação temporária de servidor municipal efetivo do Poder Executivo ao Poder Legislativo Municipal e cria a função gratificada e dá outras providências. Autor Menino Serrano. Objeto de turno único, a leitura foi realizada. Oradores do expediente: Joaquim Rodrigues dispensou, Edinho Malaquias dispensou, Pelé Stefani dispensou, Colaco da Vila ausente, Gilson Piabiru dispensou, Pingo usou-se da tribuna, João do Banco também, Coco da Barraca dispensou, Tochico utilizou-se. Ordem do dia. Presença: Coco da Barraca, Edinho Malaquias, Gilson Piabiru, João do Banco, Joaquim Rodrigues, Pelé Stefani, Pingo, Tochico. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinário número 18 de 2023, que autoriza a alienação de bem imóvel do patrimônio do município e da outras providências. Autor Lima Serrano. Projeto em votação de segundo turno, aprovado por todos. Emenda impositiva de número 10 de 2023, que dispõe sobre a abertura de novos códigos no elenco de ação, bem como novas rúbricas orçamentárias. Modificando a emenda número 1, votos foi na categoria nominal, aprovado por todos.
Emenda impositiva número 11 de 2023, que dispõe sobre a abertura de novos códigos no elenco de ações, bem como novas rubricas orçamentárias, e modifica a emenda 3 de 2022, o autor, vereador João do Banco. Resultado de votação, segundo turno, aprovado por todos. Emenda impositiva de número 12 de 2023, que dispõe sobre a abertura de novos códigos no elenco de ações, bem como novas rubricas orçamentárias, modificando a emenda 4 de 2022, de autoria do vereador Joaquim Rodrigues, objeto de segunda votação, aprovado por todos. Emenda impositiva número 13 de 2023, que dispõe sobre a abertura de novos códigos no elenco de ações, bem como novas rubricas orçamentárias, modificando a emenda número 6 de 2022, de autoria do vereador Polaco da Vila, objeto de segunda votação, aprovado por todos. Projeto de lei número 19 de 2023, que autoriza a designação temporária de servidor municipal efetivo do Poder Executivo ao Poder Legislativo Municipal. Cria função gratificada e dá outras providências. Votação da urgência do projeto, aprovado também por todos. Esse é o conteúdo da emenda. Em discussão, a ata da sessão ordinária. Não tendo quem queira discutir, passando pela sua votação. O vereador que concorda permanece como estado, o contrário se manifesta. Aprovado por todos a ata. Pequeno expediente. Associação da Terceira Idade do município de Fênix. Convite. A Câmara Municipal de Fênix. A Associação da Terceira Idade de Fênix vem, através deste, convidar a Vossa Senhoria para um mini encontro com baile dançante que será realizado no dia 10 de setembro de 2023, a partir das 14h30, na sede da referida associação. Na certeza de contar com a vossa presença, envio meus sinceros agradecimentos. Assina Maria do Carmo Monteverde. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2023. Autoria: Altair Moreira Serrano, Prefeito Municipal. Dispõe sobre o plano de cargo, carreira e remuneração dos servidores públicos da administração pública direta do município de Fênix, no estado do Paraná, e dá outras providências. Mensagem número 20 de 2023. Senhor Presidente, senhores vereadores. Justifico o projeto de lei complementar número 20 de 2023, que é com elevada honra que submeto à análise da vossa excelências e à superior deliberação da plenária dessa Igreja Casa Legislativa, o incluso projeto de lei que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos municipais. Além de ser uma exigência constitucional, a existência e a vigência de um plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos municipais é medida administrativa necessária, pois traz grandes benefícios tanto à administração pública quanto a seus servidores. Primeiramente, este plano de carreira corrige distorções quanto aos valores apresentados nas tabelas de vencimento e enquadra os servidores de acordo com suas funções, escolaridades e tempo de serviço, fazendo justiça àqueles que sempre preocuparam com os estudos. Em segundo lugar, incentiva aqueles que, por qualquer motivo, não tiveram oportunidade de estudar em época própria, possibilitando que, com o estudo, possam progredir na carreira e receber melhor remuneração. Em terceiro lugar, por meio de avaliações de desempenho periódicas, poderão os servidores avançar na carreira, sendo reconhecidos os que dedicam ao trabalho e ao interesse público, tendo como prêmio uma melhor remuneração. Em quarto lugar, ganha também a administração pública e toda a população, uma vez que servidores qualificados e com incentivos terão maior produtividade e corresponderão melhor aos anseios dos cidadãos, que são o fim de toda a sua atenção. Por todo o exposto, senhor presidente, senhores vereadores, confio na aprovação da
propositura por vossas excelências, em razão da relevância da matéria. Na oportunidade, renovo a vossas excelências mais protestos e apreço e consideração. Fênix, em 25 de agosto de 2023, atenciosamente, Altar Golden Serrano, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 20 de 2023. Dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos da administração pública direta do município de Fênix, Estado do Paraná, e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Altar Golden Serrano, prefeito municipal, sancionam a seguinte lei complementar. Capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído pela presente lei o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos da administração direta do município de Fênix, submetidos ao regime estatutário e abrangidos na forma desta lei. Parágrafo único. Os dispositivos desta lei não se aplicam aos profissionais do magistério contemplados em plano de carreira próprio. Artigo 2º. Esse plano de cargos, carreira e remuneração constitui-se em um instrumento de gestão de política de pessoal e tem por finalidade orientar o desenvolvimento profissional, a melhoria do desempenho e os resultados individuais e coletivos necessários à realização dos propósitos da administração pública municipal. Artigo 3º. Para os efeitos dessa lei, entende-se por: primeiro, serviço público, pessoa legalmente investida, servidor público, pessoa legalmente investida em cargo público. Segundo, cargo, o conjunto de atribuições, funções e responsabilidades cometidas a um servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento específico, pago pelos cofres do município. Terceiro, carreira, a trajetória do servidor, desde o seu ingresso no cargo a seu desligamento, regido por regras específicas de ingresso, desenvolvimento profissional e evolução funcional. Quarto, grupo operacional, o conjunto de cargos e carreiras que guardam semelhança quanto à natureza das atribuições, áreas de conhecimento e qualificações básicas. Quinto, função, o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades relacionadas ao cargo ocupado pelo servidor. Sexto, funções gratificadas, conjunto de atribuições e responsabilidades a serem exercidas além das estabelecidas para o cargo, em caráter transitório por servidor no quadro efetivo. Evolução funcional, o deslocamento do servidor nos níveis e classes contidas na tabela de vencimento de seu cargo, por meio de progressão funcional. Oitavo, tabela de vencimentos, o conjunto de vencimentos básicos, hierarquicamente organizados em níveis e classes, de acordo com a classificação dos cargos de carreira e grupo ocupacionais. Nono, nível, a divisão de carreira segundo o nível da escolaridade ou formação. Décimo, nível de escolaridade ou formação. Os diversos níveis de ensino, aí incluídos o ensino fundamental, ensino médio e a educação superior. 11º, classe, a divisão de cada nível em unidades de progressão funcional. 12º, interstício, o lapso de tempo estabelecido como mínimo necessário para que o servidor se habilite à progressão funcional dentro da carreira. 13º, lotação, unidade administrativa onde o servidor exercerá suas atividades. 14º, provimento efetivo, nomeação em cargo público em caráter efetivo no quadro da administração pública municipal, por meio de concurso público de provas ou provas de título e títulos. 15º, efetivo exercício, atuação efetiva no desempenho das atividades previstas para o cargo.
não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários conforme previsto em lei. 16º, quadro permanente. O conjunto de cargos de provimento efetivo estruturados em carreira conforme anexo 2. 17º, quadro suplementar. O conjunto de cargos e livres que se extinguirão quando de sua vacância. Capítulo 2º, dos princípios básicos. Artigo 4º. O plano de carreira é o conjunto de medidas que oportunizam o desenvolvimento e o crescimento funcional dos servidores públicos municipais e tem como princípios básicos: primeiro, mobilidade nos limites legais vigentes que permita a prestação de serviço público de excelência e, segundo, desenvolvimento profissional corresponsável que possibilite o estabelecimento de trajetória das carreiras mediante crescimento por desempenho e qualificação profissional. Capítulo 3º, da carreira, seção 1ª, da estrutura da carreira. Artigo 5º, a estrutura da carreira dos servidores públicos municipais do FENIX compreende os cargos de provimento efetivo, a escolarização mínima e as decorrentes de progressão, a jornada semanal de trabalho, o número de vagas pertinentes de cada cargo e as respectivas atribuições constantes dos anexos integrantes dessa lei. Artigo 6º. As carreiras ficam organizadas em cargos de acordo com a natureza e complexidade das atribuições, no termos do previsto no anexo 4º. Artigo 7º. Os cargos que compõem o plano de carreira estão estruturados em conformidade com a classificação dos seguintes grupos ocupacionais. Primeiro, grupo ocupacional operacional 1. Segundo, grupo ocupacional operacional 2. Terceiro, grupo ocupacional administrativo. Quarto, grupo ocupacional técnico. Quinto, grupo ocupacional profissional. Parágrafo único. Os cargos inerentes a cada grupo ocupacional estão estabelecidos no anexo 2. Seção 2. Da classe e dos níveis. Artigo 8º. As classes constituem a linha de promoção de carreira e são designadas pelo número de 1 a 18. Artigo 9º. Os níveis referentes à escolaridade ou formação são: primeiro, nível A, ensino fundamental incompleto. Nível B, ensino fundamental completo. Nível C, ensino médio completo. Quarto, nível D, educação profissional técnica de nível médio. Quinto, nível E, educação superior em curso de graduação. Sexto, nível F, educação superior em curso de graduação acompanhada de programas de pós-graduação lato sensu com duração mínima de 360 horas. Sétimo, nível G, educação superior em curso de graduação acompanhado de programas de pós-graduação estricto sensu em cursos de mestrado. Oitavo, nível H, educação superior em curso de graduação acompanhado de programas de pós-graduação estricto sensu em curso de doutorado. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, só terão validade os cursos de pós-graduação estricto sensu, mestrado ou doutorado, autorizados e reconhecidos por órgãos competentes ou quando realizados no exterior devidamente validados por instituição brasileira pública competente para este fim. Artigo 10º. As tabelas de vencimento constituídas nos níveis e classes organizados para cada grupo ocupacional estão estabelecidas nos anexos 6 a 10. Capítulo 4º. Do provimento. Seção 1. Do provimento dos cargos. Artigo 11. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal são acessíveis a todos os brasileiros respeitadas as exigências fixadas em lei, providos segundo o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fênix. Artigo 12º. Os cargos do quadro próprio do Poder Executivo Municipal serão providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 1º.
Além da comprovação dos requisitos legais para provimento e exercício dos cargos previstos nessa lei, o candidato deverá satisfazer os requisitos previstos no anexo 4º, bem como atender às exigências estabelecidas no regulamento ou no edital do concurso público, conforme especificidade do cargo. Parágrafo 2º. O edital definirá as características de cada fase do concurso público, os requisitos de escolaridade, a formação especificada, os critérios eliminatórios e classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente organizacional ao qual serão destinadas as vagas. Seção 2ª do ingresso. Artigo 13º. Constitui requisito de escolaridade ou formação para ingresso na carreira. 1. No grupo ocupacional operacional 1, ensino fundamental incompleto. 2º, no grupo ocupacional operacional 2, ensino fundamental completo. 3º, no grupo ocupacional administrativo, ensino médio completo. 4º, no grupo ocupacional técnico, educação profissional técnica de nível médio. 5º, no grupo ocupacional profissional, educação superior. Artigo 14º. O ingresso na carreira dar-se-á na classe 1, no nível inicial da tabela de vencimentos, correspondente à escolaridade ou formação estabelecida para o ingresso conforme disposições do artigo 13º, independentemente do candidato possuir escolaridade superior à exigida para o cargo, na data de sua nomeação. Seção 3ª do estágio probatório. Artigo 15º. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório com duração de 36 meses de efetivo exercício no cargo, contados a partir do início do exercício. Artigo 16º. Durante o período de estágio probatório, o servidor será submetido a avaliações periódicas semestrais nos termos de regulamentação específica, onde serão apurados os seguintes requisitos necessários à comprovação de sua aptidão para o cargo. Primeiro, a sua idade. Segundo, pontualidade. Terceiro, disciplina. Quarto, capacidade de iniciativa. Quinto, produtividade. Sexto, responsabilidade. Sétimo, aptidão funcional. Oitavo, relações humanas no trabalho. Nono, postura ética. Artigo 17º. Durante o estágio probatório, cabe à administração pública municipal garantir os meios necessários para o acompanhamento e avaliação de desempenho dos servidores em estágio probatório. Parágrafo 1º. O processo de avaliação no período probatório constituirá em um programa específico com caráter pedagógico, participativo e entregador. Parágrafo 2º. A avaliação do desempenho dos servidores em estágio probatório será promovida por comissão especial instituída para essa finalidade. Artigo 18. Ao servidor em estágio probatório poderão ser concedidas licenças e afastamentos, observado o que dispõe o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fênix. Artigo 19. O estágio probatório ficará suspenso durante: primeiro, as licenças e os afastamentos não considerados como efetivo exercício, observado o que dispõe o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fênix. Segundo, para exercer cargo em comissão. Terceiro, para exercer atividades estranhas à função prevista do cargo. Quarto, para exercer cargo público eletivo com afastamento do cargo efetivo. Quinto, após iniciado o procedimento de que trata o artigo 23. Parágrafo único. O estágio probatório será retomado a partir do término dos motivos que geraram sua suspensão. Artigo 20º. Concluídas as avaliações do estágio e sendo considerado apto para exercício das atividades ou funções inerentes ao cargo, o servidor será confirmado no cargo e considerado estável no serviço público. Artigo 21º. O servidor
cumprindo o estágio probatório cujas avaliações concluíram pela sua estabilidade no serviço público municipal, será imediatamente enquadrado na classe 2 e no nível correspondente à sua escolaridade ou formação. Parágrafo 1º. Se o servidor possuir escolaridade ou formação superior ao estabelecido na tabela de vencimentos de seu cargo, seu enquadramento se dará no maior nível da respectiva tabela. Parágrafo 2º. O reflexo financeiro decorrente da mudança de classe ou nível do servidor de que trata este artigo ocorrerá no mês subsequente à conclusão do período de estágio probatório. Parágrafo 3º. Cabe ao servidor, no mês do término do estágio, a responsabilidade de apresentação do documento comprobatório da nova escolaridade ou formação do setor ou formação ao setor de recursos humanos, para que ocorra reflexo financeiro por mudança de nível. Parágrafo 4º. A apresentação do documento de que trata o parágrafo 3º em data posterior não ensejará reflexo financeiro retroativo. Artigo 22º. A última avaliação deverá ocorrer, no mínimo, 60 dias antes do encerramento do período de estágio probatório. Artigo 23º. Constatado pelas avaliações que o servidor não preenche os requisitos necessários para o desempenho de suas atribuições e ou funções, caberá ao chefe imediato, ainda dentro do período de estágio probatório, sob pena de responsabilidade, iniciar procedimento que garanta ao servidor o exercício de ampla defesa e do contraditório. Parágrafo único. Se a decisão final for pela não permanência do servidor, esta será levada ao chefe do Poder Executivo para a emissão de respectivo instrumento de exoneração. Capítulo 5º. Da promoção na carreira. Seção única da promoção na carreira. 24º. A promoção é um mecanismo de progressão funcional do servidor e dar-se-á por meio de avanço vertical e horizontal. Subseção 1. Do avanço vertical. Artigo 25º. Entende-se por avanço vertical a passagem de um nível de escolaridade ou formação para um outro superior na tabela de vencimentos. Artigo 26º. O avanço vertical somente será concedido após o cumprimento do estágio probatório e demais requisitos legais. Parágrafo 1º. O avanço vertical dar-se-á através do critério exclusivo de escolaridade do servidor para elevação ao nível superior. Parágrafo 2º. O servidor não está obrigado a seguir a ordem de escolaridade ou formação prevista no cargo, obtendo o avanço no nível referente à escolaridade ou formação apresentada. Parágrafo 3º. O avanço vertical será efetivado mediante requerimento do interessado, por meio de documento comprobatório da nova escolaridade ou titulação. Parágrafo 4º. Cabe ao servidor a responsabilidade da apresentação do documento comprobatório da nova escolaridade ou formação ao setor de recursos humanos, para que ocorra reflexo financeiro por mudança de nível. Parágrafo 5º. A apresentação do documento de que trata o parágrafo 4º em data posterior não ensejará reflexo financeiro retroativo. Parágrafo 6º. O servidor promovido por meio de avanço vertical ocupará a classe correspondente àquela que ocupa no nível anterior. Artigo 27º. O reflexo financeiro decorrente do avanço vertical deverá ocorrer no mês subsequente da apresentação do documento comprobatório da nova escolaridade ou formação. Artigo 28º. O valor do vencimento correspondente aos níveis da carreira do servidor público municipal do grupo ocupacional operacional 1, aos quais estão associados critérios de escolarização ou formação, conforme previsto na lei, terão os valores definidos da seguinte forma. Primeiro, o valor do vencimento do nível B, correspondente ao valor do vencimento do nível A, acrescido de 2%. Segundo, o valor do vencimento do nível C, corresponde ao valor do nível B, acrescido de 3%. Terceiro, o valor do vencimento do nível D, corresponde ao valor do vencimento do nível C, acrescido de 2%. Artigo 29º. O valor dos vencimentos correspondente aos níveis de carreira dos servidores públicos municipais do Grupo Ocupacional Operacional 2,
aos quais estão associados critérios de escolarização ou formação, conforme previsto nessa lei, terão os valores definidos da seguinte forma. Primeiro, o valor do vencimento do nível C corresponde ao valor do vencimento do nível B acrescido de 3%. Segundo, o valor do vencimento do nível D corresponde ao valor do vencimento do nível C acrescido de 2%. Terceiro, o valor do vencimento do nível E corresponde ao valor do vencimento do nível D acrescido de 5%. Artigo 30º. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira dos servidores públicos municipais do grupo ocupacional administrativo, aos quais estão associados critérios de escolarização ou formação, conforme previsto nessa lei, terão os valores definidos da seguinte forma. Primeiro, o valor do vencimento do nível D corresponde ao valor do vencimento do nível C, acrescido de 2%. Segundo, o valor do vencimento do nível E corresponde ao valor do vencimento do nível D, acrescido de 5%. Terceiro, o valor do vencimento do nível F corresponde ao valor do vencimento do nível E, acrescido de 13%. Artigo 31º. O valor dos vencimentos correspondente aos níveis de carreira dos servidores públicos municipais do grupo ocupacional técnico, aos quais estão associados critérios de escolarização ou formação, conforme previsto nessa lei, terão os valores definidos da seguinte forma. Primeiro, o valor do vencimento do nível E corresponde ao valor do vencimento do nível D, acrescido de 5%. O valor de vencimento do nível F corresponde ao valor de vencimento do nível E, acrescido de 3%. Terceiro, o valor do vencimento do nível G corresponde ao valor do vencimento do nível F, acrescido de 5%. Artigo 32º. O valor do vencimento correspondente aos níveis de carreira dos servidores públicos municipais do grupo ocupacional profissional, aos quais estão associados critérios de escolarização ou formação, conforme previsto nessa lei, terão os valores definidos da seguinte forma. Primeiro, o valor de vencimento do nível F corresponde ao valor do vencimento do nível E, acrescido de 3%. Segundo, o valor de vencimento do nível G corresponde ao valor de vencimento do nível F, acrescido de 5%. Terceiro, o valor de vencimento do nível H corresponde ao valor de vencimento do nível G, acrescido de 7%. Seção 2ª, do avanço horizontal. Por avanço horizontal, entende-se a progressão de uma classe para outra imediatamente superior dentro do mesmo nível, com o percentual de 1% entre as classes, de forma cumulativa, conforme tabela de vencimento do anexo 6º e do anexo 6º a 12º. Artigo 34º. O avanço horizontal dar-se-á aos integrantes da classe após cumprido o interstício de 24 meses de efetivo exercício, mediante critérios devidamente pontuados, e decorrerá da avaliação que considerará o desempenho e a qualificação do servidor. Artigo 35º. O primeiro avanço horizontal ocorrerá, primeiro, após o cumprimento do estágio probatório, conforme disposições estabelecidas no artigo 21. Segundo, após o interstício de 24 meses de efetivo exercício na classe 2, conforme disposição estabelecida no artigo 34. Artigo 36. Não será considerado como efetivo exercício para a progressão na carreira por motivo de avanço horizontal. Primeiro, afastamento para tratamento de saúde superior a 60 dias consecutivos ou alternados, com exceção se decorrentes de acidente de trabalho e doenças com laudo de medicina especializada, como tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatose
ortopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia, cardiopatia grave, Parkinson, espondiortrose anquilosante, nefropatia grave, Paget, síndrome de deficiência imunológica adquirida ou contaminação por radiação. Segundo, licença para tratamento de pessoa da família por um período superior a 30 dias, ainda que alternados. Terceiro, licença para tratamento de assuntos particulares. Quarto, outras licenças sem remuneração. Parágrafo único. Nos casos previstos nesse artigo, a contagem de tempo para a progressão será suspensa, retomando a contagem do retorno do servidor para completar o interstício de 24 meses do efetivo exercício. Artigo 37º. A pontuação para o avanço horizontal será determinada pela média ponderada dos fatores a que se refere o artigo 35, tomando-se: primeiro, avaliação anual de desempenho com peso 6. Segundo, pontuação de qualificação, peso 4. Artigo 38. As avaliações serão realizadas de acordo com os critérios definidos no regulamento de promoção, observando: primeiro, a objetividade no estabelecimento dos requisitos de avaliação que possibilitem a análise dos indicadores qualitativos e quantitativos. Segundo, a transferência de forma a assegurar que o resultado da avaliação, Segundo, a transparência de forma a assegurar que o resultado da avaliação possa ser analisado pelo avaliado e avaliadores, com vistas à superação das dificuldades detectadas para o desempenho profissional. Artigo 39. A avaliação do desempenho feita na forma permanente tem como objetivo: primeiro, servir de base para o crescimento dos servidores e para a geração de resultados almejados pela administração pública. Segundo, fornecer ao servidor uma avaliação diagnóstica que ajude a melhorar seu desempenho. Terceiro, subsidiar as ações da administração pública municipal quanto a programas de formação continuada. Artigo 40º. São fatores a serem considerados no termo de desempenho dos servidores: primeiro, qualidade do trabalho. Segundo, iniciativa e criatividade. Terceiro, competência interpessoal. Quarto, responsabilidade com o trabalho. Quinto, zelo por equipamentos e materiais. Sexto, participação em curso de formação. Sétimo, assiduidade. Oitavo, pontualidade. Nono, outros fatores estabelecidos no regulamento de promoção. Artigo 41º. Os resultados obtidos nas avaliações de desempenho dos servidores nortearão o planejamento, a definição de novas ações necessárias para o seu constante desenvolvimento, visando a assegurar a qualidade do atendimento oferecido na administração pública municipal. Artigo 42º. O servidor efetivo ocupante de cargo de comissão com direito à progressão na carreira terá os efeitos financeiros da progressão a partir do momento em que voltar ao exercício do seu cargo efetivo. Se optante pela remuneração do cargo comissionado, ou imediatamente se optante pela remuneração do cargo efetivo acrescido da função gratificada. Capítulo 7º da qualificação profissional. Artigo 43. A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente e a progressão da carreira, será assegurada por meio de cursos de formação, programas de aperfeiçoamento ou capacitação e outras atividades de atualização profissional. Artigo 44º. A administração pública municipal oferecerá um mínimo de 8 horas de palestras, cursos de formação ou capacitação para todos os servidores públicos municipais, visando: primeiro, a valorização do servidor e a melhoria da qualidade de serviço. Segundo, identificar as carências dos servidores para executar tarefas necessárias ao alcance dos objetivos do setor, assim como as
potencialidades dos mesmos que deverão ser desenvolvidas. Terceiro, aperfeiçoar e ou complementar valores, conhecimentos e habilidades necessários ao cargo. Quarto, incorporar novos conhecimentos e habilidades decorrentes de inovações científicas, tecnológicas ou alterações de legislação. Quinto, possibilitar a melhoria de desenvolvimento do servidor no exercício de atribuições específicas, orientando no sentido de obter os resultados esperados pela administração pública municipal. Artigo 45º. Não haverá prejuízo ao servidor público, que no período da oferta dos cursos de formação ou programas de aperfeiçoamento que tratar o artigo 44 estiver: primeiro, em licença à gestante, paternidade ou adoção. Segundo, férias. Terceiro, convocação para júri, serviços obrigatórios por lei ou afastamento emanados por ato da Justiça Eleitoral. Quarto, outros afastamentos estabelecidos no regulamento de promoção. Parágrafo único. No caso previsto nesse artigo, as horas deverão ser computadas como crédito. Capítulo 8º do regime de trabalho. Seção única da jornada de trabalho. Artigo 46º. A carga horária semanal de trabalho dos cargos em provimento efetivo do quadro próprio do Poder Executivo Municipal é a constante no anexo 2 dessa lei. Artigo 47º. A administração pública municipal determinará, em atendimento à natureza e à necessidade do serviço, o regime de plantão, de escala ou de revezamento de trabalho, obedecendo à jornada semanal do cargo, independente da jornada diária. Capítulo 9 do vencimento e da remuneração. O vencimento é a retribuição pecuniária a que tem direito o servidor pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Considera-se, artigo 49º, considera-se vencimento. Primeiro, inicial de carreira, o valor correspondente à classe 1 no primeiro nível das tabelas de vencimento. Segundo, básico do cargo efetivo do servidor fixado para o nível e classe em que se encontra na tabela de vencimentos. Artigo 50. O número, a remuneração do servidor correspondente ao seu vencimento básico, acrescidos das vantagens pecuniárias a que faz jus. Artigo 51. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nessa lei e no regime jurídico dos servidores públicos municipais, os servidores poderão receber as gratificações definidas em lei específica. Capítulo 12º, dos cargos comissionados. Artigo 52. Os cargos comissionados são os criados por lei própria, com nomenclatura, símbolos e número de vagas relacionados diretamente com o órgão que compreende a estrutura administrativa do município, restringindo-se a atender às funções de direito, chefia e assessoramento. Parágrafo único. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo e serão preenchidos preferencialmente por servidores municipais efetivos e estáveis, na condição e nos percentuais mínimos previstos em lei. Artigo 53. Os servidores efetivos de carreira que ocuparem cargos em comissão de qualquer órgão que compreenda a estrutura administrativa do município poderão ser remunerados por uma das seguintes hipóteses. Primeiro, pela remuneração integral do respectivo cargo em comissão. Segundo, pelo vencimento de seu cargo efetivo acrescido de gratificação por função. Capítulo 13º, das disposições gerais e transitórias, seção 1, da Comissão de Gestão do Plano de Carreira. Artigo 54. É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do município de Fênix, com a finalidade de, primeiro, orientar sua implantação e operacionalização. Segundo,
acompanhar, avaliar e propor medidas necessárias à sua execução. Terceiro, elaborar normas reguladoras do plano de carreira. Quarto, atuar junto à administração pública, à administração municipal, nas questões que se fizerem necessárias conforme estabelecido nas normas reguladoras do plano de carreira. Quinto, participar do processo de enquadramento dos servidores conforme disposições estabelecidas nesse plano de carreira. Artigo 55. A comissão de gestão do plano de carreira é integrada por, primeiro, um representante da administração municipal, segundo, um representante da Secretaria Municipal de Finanças, terceiro, um representante do setor jurídico, quarto, um representante do setor de recursos humanos, quinto, um representante do setor de controle interno, sexto, 6 representantes dos servidores públicos municipais efetivos, observados os diversos setores da administração municipal. Parágrafo 1º. Não deverá haver mais do que um representante de cada setor a que se refere o inciso 6º. Parágrafo 2º. A comissão decretada o caput será nomeada por ato do chefe do Poder Executivo e presidida por um dos seus membros, ocupante de cargo efetivo. Artigo 56. Uma pausa aí. Quantos capítulos são e quantos artigos, né? O artigo é 70 retratação. São 74 artigos. Nós estamos no 50 aí. Não se assuste, o conjunto é de anexo e projeções. Não, porque está no CPL, não tá? Isso. Acho que ninguém vai votar sem ler, né? É que, por regra, o corpo do texto a gente precisa apresentar. E na sequência, justamente, eu ia pedir a dispensa dos anexos e projeções. Beleza. Artigo 56. Os membros integrantes da Comissão de Gestão do Plano de Carreira, representantes dos servidores públicos municipais, terão mandato de 3 anos com direito à recondução. Parágrafo único. Os representantes estabelecidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 55 permanecem como membros da comissão enquanto integrantes das categorias ou órgãos representados. Artigo 57. A Comissão de Gestão do Plano de Carreira reunir-se-á ordinariamente em época a ser definida em regimento próprio e extraordinariamente por convocação do chefe do Poder Executivo ou por seu presidente. Artigo 58. As regulamentações previstas nessa lei só poderão sofrer alterações com a aprovação da maioria absoluta dos membros da Comissão de Gestão do Plano de Carreira. Seção 2ª, do enquadramento do plano de carreira. Artigo 59. O enquadramento dos servidores nesse plano de carreira dar-se-á: primeiro, na tabela de vencimentos com o respectivo cargo, anexos de 6 a 11 desta lei. Segundo, o nível correspondente à sua escolaridade ou função devidamente comprovada. Terceiro, na classe correspondente ao tempo de provimento efetivo no cargo no Serviço Público Municipal defende-se, na razão de 36 meses para a classe 1 a 24 meses para cada uma das classes seguintes. Parágrafo único. Se o servidor possuir escolaridade superior ao estabelecido na tabela de vencimento de seu cargo, seu enquadramento se dará na maior nível da respectiva tabela. Artigo 60. Os servidores cuja escolaridade seja inferior à escolaridade mínima exigida para o ingresso no cargo, de acordo com o estabelecido nas tabelas de vencimentos, serão enquadrados nos níveis correspondentes dos quadros suplementares, no anexo 12, de acordo com o estabelecido no inciso 2º do artigo 59. Parágrafo único. Concluída a escolarização mínima exigida para o cargo, o servidor terá direito ao avanço vertical para o quadro permanente de seu cargo, na mesma classe que estiver
posicionado e no nível correspondente à escolaridade obtida. Artigo 61. Os servidores em efetivo exercício, na data da publicação desta lei, serão enquadrados no plano de carreira e a remuneração num prazo máximo de 30 dias por meio de decreto, observado, entre outros, os direitos adquiridos, as exigências da escolarização ou formação e critérios de enquadramento estabelecidos nessa lei. Seção 3ª, das disposições finais. As normas previstas nesse plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos da administração pública direta do município de Fênix têm caráter suplementar e específico, aplicando-se aos servidores municipais as normas constantes no regime jurídico dos servidores públicos do município de Fênix. Artigo 63. As despesas decorrentes da aplicação desta lei ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento. Artigo 64. O Poder Executivo aprovará o regulamento da promoção no prazo máximo de 60 dias a contar da publicação dessa lei. Artigo 65. Integram o presente lei os anexos. Anexo 1. Cargo que alteram nomenclaturas. Segundo, anexo 2. Estrutura dos cargos, quadro permanente. Terceiro, anexo 3. Estrutura dos cargos em extinção, quadro suplementar. Quarto, anexo 4. Atribuições dos cargos, quadro permanente. Quinto, anexo 5. Atribuições dos cargos em extinção, quadro suplementar. Sexto, anexo 6. Tabela de vencimentos, grupo ocupacional operacional 1. Sétimo, anexo 7. Tabela de vencimento, grupo ocupacional operacional 2. Oitavo, anexo 8. Tabela de vencimentos, grupo ocupacional administrativo. Nono, anexo 9. Tabela de vencimentos, grupo ocupacional técnico. Décimo, anexo 10. Tabela de vencimento, grupo ocupacional profissional. 11º, anexo 11, tabela de vencimento, cargo em extinção. 12º, anexo 12, tabela de vencimentos, níveis em extinção. Artigo 66. Os cargos criados por essa lei, em decorrência da alteração de nomenclatura, conforme correlação estabelecida no anexo 1, são constituídos pelos cargos anteriores de funções assemelhadas, mantidas as condições do edital de concurso público. Artigo 67. Os cargos em extinção são os constantes do quadro suplementar, anexo 3, parte integrante dessa lei. Parágrafo 1º. Os servidores ocupantes dos cargos em extinção, de que trata este artigo, não sofrerão redução em seus vencimentos e terão direito ao desenvolvimento funcional, bem como todos os demais benefícios enquanto estiverem em efetivo exercício. Parágrafo 2º. Os servidores de que trata esse artigo exercerão as atribuições estabelecidas para o cargo, observada as necessidades do setor em que estejam em exercício. Artigo 68. Ficam extintos os seguintes cargos: auditor de controle interno. Segundo, auxiliar de esporte. Terceiro, auxiliar financeiro. Quarto, auxiliar de almoxarifado. Quinto, auxiliar de contabilidade. Sexto, auxiliar de laboratório. Sétimo, auxiliar de serviços gerais, divisão de assistência social. Oitavo, auxiliar de divisão de esporte. Nono, auxiliar de gabinete do prefeito. Décimo, auxiliar de recursos humanos. 11º, auxiliar de tesouraria. 12º, auxiliar de tributação. 13º, borracheiro. 14º, carpinteiro. 15º, coordenador de programa da saúde. 16º, coordenador pedagógico 20 horas. 17º, coordenador pedagógico 40 horas. 18º, desenhista. 19º, eletricista de alto. 20º, encanador. 21º, enfermeiro 20 horas. 22º, engenheiro arquiteto. 23º, escriturário. 24º, farmacêutico. 25º, fisioterapeuta 20 horas. 26º, fonoaudiólogo 20 horas. 27º, funileiro. 28º, hortelã.
29º, instrutor de informática. 30º, lavrador. 31º, marceneiro. 32º, médico 20 horas. 33º, mensageiro. 34º, operador de computador. 35º, operador de reta escavadeira. 36º, operador de rolo compactador. 37º, padeiro. 38º, pintor. 39º, serviços gerais, serviços urbanos. 40º, soldador. 41º, telefonista. 42º, tratorista comum. 43º, viverista. Artigo 69. É vedado a partir da data da publicação desta lei o provimento de cargo efetivo extinto, ou que se extinguirão ao vagarem conforme previsto no anexo 3. Artigo 70. Ficam criadas as seguintes cargos com jornada de 40 horas semanais de trabalho. Primeiro, agente de combate a endemias, ACE. Segundo, analista administrativo. Terceiro, assistente administrativo. Quarto, auxiliar de biblioteca. Quinto, farmacêutico bioquímico. Sexto, fiscal de tributos. Sétimo, motorista. Oitavo, nutricionista. Nono, odontólogo. 10º, procurador jurídico. 11º, técnico em contabilidade. 12º, técnico em enfermagem. 13º, técnico em recursos humanos. 14º, técnico em saúde bucal. 15º, terapeuta ocupacional. Parágrafo único. As vagas para os cargos estabelecidos nesse artigo estão definidas no anexo 2º, parte integrante dessa lei. Artigo 71. O plano de cargo, carreira e remuneração dos servidores públicos da administração pública direta do município de Fênix será revisado a cada 3 anos, a contar a data de sua publicação. Artigo 72. Fica estabelecido o mês de fevereiro de cada ano como data base para concessão de reajuste dos vencimentos a todos os servidores públicos municipais de que trata esta lei. Artigo 73. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação. Artigo 74. O plano de cargo, carreira e remuneração dos servidores públicos da administração pública direta do município de Fênix será implantado de acordo com as normas estabelecidas nessa lei, revogando as leis municipais. Primeiro, Lei número 32, de 5 de julho de 2010. Segundo, Lei número 53, de 23 de novembro de 2010. Fênix, em 25 de agosto de 2023, Altair Molina Serrano, prefeito municipal. Senhores vereadores, aí na sequência, como nós falamos anteriormente, vai seguir os anexos com o tabelamento, todo o conteúdo apresentado, os grupos, as cargas horárias e o número de vagas, assim como a descrição individual de cada um dos cargos apresentados, tá? E ao final das exceções, que é um pouco extenso, vai ter a tabela, não está na tela ali, vai ter a tabela de vencimentos, né, conforme apresentado, e as projeções dos impactos financeiros do presente projeto. Então, como o vereador Pingo já comentou, já está disponível no SAPE todo o conteúdo ainda e para análise dos senhores. Isso é a matéria apresentada, senhor presidente. É evidente que vai surgir algumas dúvidas, né? E aí eu sugiro que cada um que tiver uma dúvida, anote, passe para a comissão, né? Se ele não quiser apresentar a emenda individual, né? Passa para a comissão e a comissão, na votação, não apresenta a emenda. Uma dúvida aqui, parece que o nome do operador, né? Tem motorista, né? Operador o quê? Operador de máquina? Não tem. Essa ideia é o operador de máquina? Os que eu li é os que estão sendo extintos. Não, os de cima é extinto e os de baixo é o. Os que estão sendo extintos é em razão de alteração de nomenclatura. Então, nesse caso, não teve nenhuma alteração. A deles não teve alteração. Mas está na descrição do.
Uso da tribuna. Vereador Toshiko. Dispensa a palavra. Vereador Joaquim Rodrigues. Dispensa a palavra. Vereadora Dilma Kia. Vereador Pelé Stefano. Eu também dispenso a palavra. Justo Biru. Vereador Pinho. Senhor presidente, senhores vereadores, caros companheiros funcionários, senhores visitantes que nos honram com a sua presença, agradecer o Toninho, né, trazer o convite para a gente para participar agradecer também a presença do Quinzotti pela primeira vez na nossa casa, né, nos honrando aí com a sua presença, embora, como ele disse, se sente envergonhado porque vem pela primeira vez para pedir, mas isso não é motivo de vergonha, muito pelo contrário, é melhor pedir do que roubar, né? Isso eu sei que o senhor não faz, porque é uma pessoa do bem, né? E nesse momento o seu filho está precisando de ajuda, então nada mais justo do que vir até a gente e o senhor foi bem claro, ajuda que pode, né? Então não tem vergonha nenhuma disso. Agradecer também o Neném, né? Mais uma vez, nos prestigiando. Só comentar com os senhores com relação a esse projeto, né, que eu já fiz um comentário aqui, que é com muita honra que eu vejo esse documento sendo apresentado aqui na Câmara. Acho que foi o primeiro pedido meu, quando eu assumi o mandato, foi que o prefeito tivesse a coragem de fazer esse documento, porque ele é um tanto quanto comprometedor, né, porque ele vai corrigir, né, defasagem de muitos, né? É evidente que ele serve mais para atender os novos funcionários, né? Os velhos também serão beneficiados, mas com um percentual um pouco menor, né? Mas daqui, quem sabe, 10, 20, 30 anos, aí a gente vai ver o resultado efetivo desse documento que já corrigiu, mas ele tem um papel mais do que corrigir o salário, da importância de incentivar o funcionário a crescer na carreira como funcionário. Ou seja, se o funcionário tem só o primário, ele vai caprichar para fazer um segundo grau, para fazer uma faculdade, porque ele sabe que daí ele vai crescer, né, tanto horizontal como vertical, conforme diz a lei. E eu quero mais uma vez agradecer ao prefeito pela sua coragem e por ter atendido o meu pedido. Agradeço a atenção do vereador Couto e do vereador João, né, que com certeza deve ter copiado certinho o que eu falei. Muito obrigado, presidente, e boa palavra. Uso da tribuna do vereador João do Banco. Uso da tribuna do vereador Couto. Ordem do dia. Senhor presidente, projeto de lei número 19 de 2023 autoriza a designação temporária do servidor municipal efetivo do Poder Executivo ao Poder Legislativo Municipal, cria a função gratificada e dá outras providências. O projeto de lei é em votação em turno único. Projeto de lei 23 de 2020. Projeto 2019 de 2023. Em discussão. Não tem quem queira discutir, passando para a sua votação. Você tem 2 minutos para ser votado.
Prossegue para a votação final. Como é que você vota, Pelé? Sim. Como é que o senhor vota, Chico? Sim. Senhor Vitor? Sim. Senhor vereador Gilson? Senhor vereador Dinho? Sim. Senhor vereador Joaquim? Sim. Senhor vereador João? Senhor vereador Paulo? Aprovado por todos. É o que tinha para a ordem do dia, senhor presidente. Eu queria agradecer a presença do senhor vereador, agradecer a presença do funcionário, agradecer o Toninho aqui pelo convite, agradecer o Neném que está vindo aqui, vendo o trabalho do vereador, agradecer também, que nem o vereador aqui falou, não é vergonha nenhuma o senhor vir aqui com a humildade do senhor e pedir uma ajuda para cada vereador, que a gente sabe que até hoje o senhor nunca foi pedir nada para ninguém, na parte da doença que a gente tem que ver essas coisas. Então eu tenho certeza que o vereador que deixou aí a fala deles que vai ajudar o senhor, e eu também aqui vou ajudar, e só deixa até agradecer, que a gente sabe que a conta pela para a parte da saúde não é fácil. Seria essas, não vendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.